Olá! Está começando o programa Interage em Foco. No programa de hoje vamos falar sobre o olhar do passado e o presente. E que tal a gente falar do passado recente? Eu estou falando da exposição O Impacto da Fotografia, o Antes e o Depois, um trabalho idealizado por Regina Reich. A exposição é composta por 3 fases e ficará à disposição para visitas a partir de hoje, dia 23 de novembro de 2012 até janeiro de 2013. E quem vai nos trazer mais detalhes sobre esta belíssima exposição será Márcio Furlani, que está conversando com a professora Regina Reich, autora das imagens fotográficas sobre a cidade de Sobral. Um olhar sobre o passado e o presente no olhar fotográfico. Márcio, fala sobre a exposição aí pra gente. Ok, Lívia, estamos aqui com a professora Regina Reich, que está aqui no espaço do Intec, com a sua galeria de fotos, expondo suas fotos aqui em nossa galeria. E estamos aqui para um bate-papo, para que possamos entender mais qual é a inspiração, qual foi a inspiração que ela teve para fazer essas fotografias. E eu ouço muito dizer que fotografia é alma. E eu gostaria de saber qual foi a inspiração que a senhora teve, qual foi a sua ideia, quais são os objetos, enfim, a senhora mais do que ninguém sabe explicar para a gente como aconteceu todas essas fotos são lindas. Esses processos, né? Bem, na realidade, isso que está aqui no Intec agora, né, é uma parte de um conjunto muito maior que chegou a ser exposto em 2004 com o nome de Recortes. E, na realidade, não há inspiração. Eu acredito que na fotografia você tem uma preocupação e você vai em busca de respostas. E a resposta vem através do enquadramento, do olhar, da nossa percepção sobre a realidade, né? Então, nesse sentido, a minha preocupação tem sido com a questão do patrimônio histórico em todos os lugares por onde eu passo, e o meu foco são, na realidade, detalhes arquitetônicos, né? Porque tem uma coisa que provavelmente vocês não sabem, que tem a ver com por que eu comecei a fotografar, né? Eu fui em visual e em 92 eu fiz o meu primeiro transplante, mas eu estava em processo de realização da minha tese de mestrado, que foi na área de arquitetura, história da arte, né, e arquitetura, e eu precisava ver detalhes arquitetônicos. E usei a fotografia como esse recurso. Foi assim que eu comecei a fotografar, porque as pessoas estavam cheias de me ouvir pedir: olha, fotografa isso para mim assim, assim, o que você está vendo? Né? Então, eu passei a pegar na máquina e criar coragem e fotografar. Claro, a tecnologia ajuda muito, né? Essas fotografias que estão aqui, elas são todas de máquina analógica, ainda filme, né? Então você tinha aquela coisa das 36 chapas, a luz, o filme correto, todas aquelas questões que hoje em dia parecem completamente superadas, mas que faziam com que a pessoa que iria fotografar tivesse mais cuidado. É por isso que eu digo que não é inspiração, é treino, né? É você sair e saber que você só tem tantas opções e tem que dar certo, né? Esse trabalho é de Sobral, só são fotografias de Sobral, tem data marcada, né? E o que eu escolhi é aquilo que nós não vemos mais, que nós somos capazes de não reconhecer ou reconhecer, mas perceber que foi completamente transformado. Então, como é que essa inspiração, que não é inspiração, acontece? Literalmente com andar pelos lugares, olhar
pensar, selecionar, reparar naquilo que eles têm de único, né? É isso que faz, eu acho que é isso que faz, que fez os grandes fotógrafos, que faz as boas fotografias, seja onde forem. E eu, francamente, acho que eu tive sorte, né? Tive sorte com esse conjunto, porque ele é um conjunto que realmente fala muito da cidade, de uma cidade que, em um processo de 10 anos, já se transformou completamente, né? Eu tenho algumas fotos do mês que eu cheguei a Sobral, em 98, e quando eu olho para essas fotografias, eu não reconheço mais a cidade, né? O que é engraçado. E assim, muita gente não reconhece. Eu pergunto, mas isso é Sobral, né? E é bonito de se perceber que é assim, através da fotografia e esse isolar, né? Você recortar a imagem, esse panorama que os nossos olhos veem, mas que a máquina seleciona, esse recorte, ele faz com que o outro veja aquilo que ele todos os dias poderia estar vendo e por acaso não vê, né? Então é um pouquinho isso. Eu acho que não é inspiração, não, é exercício. Professora, eu tinha um professor de fotografia que ele falava que a fotografia é o mosaico da vida, né? Onde essas fotografias encaixam na sua vida. No meu mosaico? No seu mosaico. Encaixa de muitas formas. Encaixa na maneira como eu acabei por me adaptar a Sobral. Me encaixa na forma como eu comecei a pensar o Ceará, né? E a cultura regional. Encaixa porque faz parte da minha história de vida e encaixa em todos os projetos futuros que eu tenho, porque foram esses olhares que me possibilitaram produzir o projeto que resultou no meu doutorado, né? E que é um doutorado sobre exatamente a aplicação de leis de preservação de patrimônio e preservação objetiva do patrimônio, né? Então eu estudo Sobral e estudo uma cidade em Portugal que tem estruturalmente situações semelhantes, e eu faço o mesmo passeio, por assim dizer, com a máquina fotográfica em Portugal, na cidade da Guarda, que fiz em Sobral. E isso me possibilitou ver como é que as pessoas vivem e mantêm ou destroem o seu patrimônio. Então, como é que essas fotografias se enquadram no meu mosaico? Eu acho que elas estão assim incrustadas, estão assim no lugar bem central desse mosaico, porque elas são muito, muito importantes para o meu trabalho. Okay. A senhora também falou, no começo da nossa conversa, que sempre quando a gente fotografa, a gente busca alguma resposta. Quais são as respostas que a senhora já teve com as suas fotografias? Não somente a resposta de o que a senhora conseguiu fotografar, se conseguiu o objetivo ou não da fotografia, mas a resposta das pessoas que já viram suas fotografias, o feedback. Quando uma pessoa recorta alguma coisa, né? O recorte ele pode ser intelectual, na descrição de um lugar, pode ser uma fotografia, pode ser um desenho, pode ser uma ação teatral, pode ser qualquer coisa, né? Nós nunca fazemos isso para nós mesmos. Você faz sempre isso para um público. É sempre externo. Aquilo que é feito e que é guardado para você, na realidade não existe, sabe? Aí você pergunta, existe ou não existe? Materialmente existe, né? Enquanto obra, não existe porque não circulou. O que para mim é interessante?
Uma parte dessas fotografias fizeram parte de um pequeno álbum chamado Sobral Revisitado, que foi publicado em 2000. E a coisa mais linda era descobrir que as pessoas de Sobral, logo no início, eram as pessoas que mais procuravam esse álbum, porque elas faziam entre si um jogo de reconhecimento dos lugares. Ao mesmo tempo, quando esse álbum era levado para outros lugares, as pessoas diziam, mas isso é Sobral? Como Sobral é linda? Como é que não se vê isso e tal? Eu tenho tido essa experiência com Sobral, tenho tido essa experiência com outros lugares que eu tenho fotografado, com outros trabalhos, e é muito legal isso, quer dizer, isso de as pessoas se reconhecerem ou reconhecerem um lugar ou se despertarem para esse lugar, isso é muito importante. E da mesma forma que é importante quando você desperta sentimentos, né? Todos nós queremos despertar o sentimento no outro, né? O primeiro é gosto, não gosto, o outro é o que é isso, como é, o que pode ser feito, e aí vai, quer dizer, você sai desde um momento inicial até as coisas mais complexas e mais profundas. Professora, a senhora também disse que essa evolução tecnológica na fotografia, né? Antigamente tínhamos as máquinas analógicas, com os filmes, né? Com toda a aparelhagem. Com toda a aparelhagem, e hoje isso ficou muito mais fácil, né? Democrático, né? E qual é a diferença notória que se percebe hoje nos trabalhos fotográficos de antigamente e nos trabalhos fotográficos de hoje? Não só nos trabalhos da senhora, mas também nos trabalhos dos demais fotógrafos. Isso. A gente pode brincar? Claro. Virou tudo Facebook. Um retrato, as pessoas se posicionam, né? Aquele ligeiro girado assim, sei lá, não tem um torcido de corpo que aparece. A fotografia, você percebe que ela é muito mais quantitativa do que qualitativa, né? Quer dizer, não há a preocupação com a luz, com a relação de sombras, não tem o enquadramento, ele tem um elemento de acaso, que é interessante, não estou dizendo que não é interessante, mas ele deixou de ser uma... Você percebe que é uma coisa muito mais casuística do que intencional. Até entre os profissionais, você não tem mais a preocupação. Eu já tive uma situação que eu tinha muito pouco tempo e quando me dei conta, em 2 horas, eu tinha batido mais de 250 fotografias, o que era impossível há 10 anos atrás. Né? 250 fotos, é muita foto, né? Aí eu parei, cheguei em casa e fui fazer o download das fotografias. E aí eu comecei a olhar, eu digo, pô, tive muita sorte. Mas comecei a pensar, o que é isso? Né? E foi isso que começou a me despertar para o que essa tecnologia está mudando. Ela está mudando isso mesmo, né? Nós nos autorrepetimos, nós trabalhamos com quantidade, não com qualidade, nós trabalhamos com imagens já vistas, quer dizer, uma pessoa vai àquele lugar, aí você sabe que quase todo mundo faz a mesma fotografia, porque também esses processos de democratização dos meios de comunicação, não só da produção da imagem, mas da circulação da imagem, ele faz com que todos nós tenhamos acesso.
Então, todos terem acesso significa que todos podem fazer. Todos podendo fazer, há modelos. E é muito difícil as pessoas saírem dos modelos, daquilo que elas já viram. Quer dizer, você não... Porque, na realidade, é assim. O que você enxerga? Você enxerga aquilo que você já viu. Porque se você não reconhece cognitivamente, você não vai ver. É assim, você vê a cadeira porque você sabe que é uma cadeira. Mas se você não soubesse que é uma cadeira, você não via a cadeira. Isso é bem banal. Mas é aquilo que normalmente acontece. Então, a democratização dos meios, a proliferação do acesso às imagens tem gerado um quantitativo que, por vezes, acaba por desqualificar. Não é mais a tua linguagem, não é a minha linguagem, é uma linguagem incomum. E aí nós nos perdemos um pouco nesse anonimato. Nisso eu acho que não é legal, porque as pessoas não se preocupam mais em descobrir o seu modo de falar através da fotografia, ou através do desenho, ou da filmagem, ou seja o que for, né? Elas querem ter certeza de que dá certo, né? Aí eu acho que nós andamos perdendo, porque afinal de contas somos humanos, não somos máquinas. Então estamos sendo muito mais regidos pelas máquinas do que pela nossa capacidade. E nisso é muito legal, porque o ser humano tem uma autonomia, né, tão maravilhosa, né? A gente pode tudo. Muito mais do que qualquer máquina, né? Então, esse nosso poder tudo significa que nós podemos recriar, ressignificar, olhar de um modo diferente, e normalmente a gente usa sempre tudo da mesma forma. É que nem o óculos, né? Tem que ser essa moldura, porque não tem como mudar essa moldura. Então, é um pouco por aí. Então, voltando à tua pergunta, né? Mudou muita coisa. Precisar é muito difícil, mas basicamente as pessoas se padronizaram, né? E depois tem outra coisa, é porque é a máquina e depois tem os programas, né? Aí quem não passou pelo Photoshop, Adobe, não sei o que, Corel, e aí vai, né? E o sonho do Apple Macintosh, né? A gente mexer ali nas imagens, alterar sombra, luz, cor, tudo. Remaquiar. Vira tudo muito artificial, sabe? Vira tudo muito artificial. É a pop art dos anos 60, é o plastificado, sabe? Aí perde o humano, né? Perde a unidade, a especialidade da coisa, né? Aquela coisa única. E aí é triste, mas quando se consegue, apesar disso tudo, superar, aí é maravilhoso, né? Professora, eu vou relatar uma preocupação com essa era digital na fotografia em especial. E eu queria saber se a senhora também tem a mesma preocupação. Antigamente, íamos à casa dos nossos pais e lá estavam os álbuns de fotografias, né? Uhum. Todo mundo sentava à mesa, né? Todo mundo sentado e começava a ver todos os álbuns, folhear os álbuns. Hoje em dia, isso é um tanto raro acontecer. A revelação, trazer o digital para o papel, né? Existe na senhora também essa preocupação dessa memória registrada, ser um pouco esquecida, ser um pouco ter parte dela perdida. Claro. Não, isso daí é uma preocupação enorme. Sabe, o curso
os cursos de Ciências Sociais e o curso de História têm objetivamente trabalhado, há professores em um curso e no outro, que têm trabalhado com esse registro de memória. Tudo bem, a era digital está aí, né? Mas, e a memória RAM também. Agora, o que acontece? O mundo virtual, nós não sabemos quanto tempo ele vai durar. E depois tem o arquivo, né? Então, o que nós estamos tentando construir? Um arquivo material, né? O NEDIS é um arquivo material, o Labome é um arquivo material. No NEDIS, nós temos fotografias impressas e documentos históricos. No Labome, nós temos filmes, temos fotografias e estamos com a preocupação de digitalizar isso tudo. Do meu ponto de vista, o que dura é a matéria. Então, esse mundo virtual, ninguém sabe quanto tempo pode durar, né? Então, esse tempo da virtualidade, vamos fingir que vai dar um vírus aí e que pega as redes todas do mundo, de repente, e que desmagnetiza tudo. O que a gente tem? Aquilo que sobrar, né? E o que vai sobrar? Aquilo que não desmagnetizou. O que não desmagnetizou? Aquilo que é concreto. O que pode acontecer? E acontece. Algumas famílias perdem o registro das suas vidas, porque ele é todo digital, não é? Pensa aí, um casal hipotético, um casal que acabou de se formar, né? Com 5 anos de casados. O filme digital, fotografia do primeiro filho digital, não sei o que digital, Deu pane no computador, o disco rígido queimou. Acabou a história, né? Então, o material é importante? Fundamental. É a garantia do documento histórico. E se a gente acha que a fotografia do bebê, né, dando aquele primeiro sorrisinho, né, que não é um sorriso, é engraçado ou não é importante, nós estamos enganados. Ele pode ser fundamental para a construção de um arquivo histórico. Professora, também agora em Sobral, no próximo dia 26 agora de novembro, teremos a estreia do quarto Visualidades, né? E eu gostaria de saber a opinião da senhora do que a senhora espera, do que a senhora tem visto, observado, o que é exatamente. O Visualidades é um projeto muito bonito, que não é meu, é do Nilson Almino, e ele começou com uma preocupação objetiva de antropologia visual. Começou com uma pequena exposição de fotografias. No segundo momento, evoluiu para alguns documentários. Então, é um por ano, né? Esse é a nossa 4ª edição. E a 5ª edição do Visualidade já está começando a ser pensada, né? Então, agora, o que é o Visualidades? Nesses exatos momentos, o Visualidades é um evento que ocupa a cidade. Ele leva documentários para os... Parece que esse ano vai até para os distritos, mas eu sei que nos bairros periféricos vão haver apresentações dos documentários e as exposições de fotografia, pintura e as instalações vão acontecer no CCH e no edifício da ECOA. Na ECOA vai ser a maior concentração porque vai ficar mais tempo. Na realidade fica do dia 26 de novembro até o dia 15 de janeiro, né? Então, todo mundo vai ter muito tempo para ver o Visualidades. E agora, o que ele é de interessante, o que ele tem de inovador? Primeiro,
que nós saibamos, e já foi feita uma pequena pesquisa sobre isso, é o único evento que existe no Brasil que reúne todas as artes visuais e que tem uma preocupação de apresentar documentários amadores em igual peso que documentários de profissionais, de cineastas mesmo, né? Ele é um evento internacional. Esse ano nós temos trabalhos vindos da Suíça, eu não quero mentir, Suíça, parece que da Itália, e da Itália. Ano passado tivemos de Portugal e do Peru, né? E assim tem vindo, e vem trabalhos do sul do país, quer dizer, nós não estamos restritos ao Ceará e a Sobral, nós estamos dialogando o máximo possível. Então, o Visualidades, ele tem um impacto muito grande, e a nossa vontade é de que mexa com as pessoas, para as pessoas produzirem, fazerem as coisas, ousarem, sabe? Porque hoje em dia, com o celular, você filma, você fotografa, você desenha, você faz um monte de coisas. Então, a acessibilidade dos meios, ela existe. Não há exclusão social nesse sentido. Há exclusão pela ausência. Depois, tem uma outra coisa que é muito importante, que esse ano nós vamos firmar, que é a parte científica do evento. A segunda semana vamos ter mesas redondas, vamos ter um fórum sobre mídia e por que esse momento é muito importante. Nós vamos ter como convidado especial o professor Etienne Samen, que foi a pessoa responsável pela introdução da antropologia visual no Brasil. Ele é uma pessoa absolutamente fantástica que, na realidade, influenciou gerações de fotojornalistas e antropólogos e cineastas que trabalham com sociedades indígenas, principalmente. E ele vai estar conosco, né? Ele vai dar um mini curso, vai fazer uma conferência e vai lançar o último livro dele. Fora ele, vai ter o professor Roberto Novaes, que é de São Paulo, e que vai nos apresentar a discussão sobre as mídias na educação. Vamos ter o lançamento do filme do Alexandre Fleming, né, Câmara Valley, que é um antropólogo cearense, e vai lançar o filme O Voo da Beleza, que trata das questões relacionadas com o travesti e a transformação dos travestis, né? Esse voo que eles fazem para a França, e esse retorno, né? Ele tem uma visão muito humana e muito crítica das questões. Eu não conheço esse trabalho em especial, mas já sei que ele tem sido muito bem recebido, e a estreia no Nordeste desse trabalho. E temos as mesas redondas. Então, é um momento para nós pensarmos a imagem não só enquanto objeto plástico, mas como objeto científico, que eu acho fundamental em termos de universidade, para qualquer um que quer fazer um trabalho sério. Eu acho que é isso, né? O Visualidades é isso, é um trabalho que eu acredito profundamente. Eu acho que ninguém deve perder essa oportunidade, nem devemos deixar de existir. Muito pelo contrário, tem mais a que crescer. E eu tenho muita expectativa, muita vontade, muita fé mesmo nas possibilidades que ele abre. Então é assim, é um empenho enorme, né? Todos os anos nós passamos um ano programando uma semana. Nesse caso vão ser 2 semanas de atividades de documentários, né? Ok. Então, recebemos aqui hoje a professora Regina Reich. Professora, foi um
grande prazer te receber. Assim, toda vez que eu converso com a senhora é uma aula, na verdade. Que horror! Não é à toa que a senhora é professora mesmo. Muito obrigado por esclarecer a sua exposição, que está maravilhosa. Convido a vocês a virem aqui na Galeria de Arte aqui do INTEC, visitar, conferir as fotos que estão lindas, estão maravilhosas. Professora, mais uma vez, obrigado. E é com você, Lívia. Ok, Márcio, muito obrigada. Você que acompanhou a entrevista com a professora Regina Reich, a responsável pela exposição O Impacto das Fotografias, o antes e o depois, que está em exposição aqui no INTEC, Avenida Dom José, número 1255, Centro, Sobral, Ceará. Como você viu, a professora Regina Reich também abordou sobre o grande projeto Visualidades, um programa de formação com o objetivo de formatar trabalhos de pesquisa em várias áreas da linguagem visual. Chegamos ao final do nosso programa. Essa foi mais uma realização da TV Interaja. Essa e muitas outras reportagens você acompanha aqui. Acessem www.tvinteraja.com.br. Interaja conosco também no facebook.com/portal Interaja. Até a próxima!